Amém. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Ele que é merecedor de toda honra, glória e louvor. Amém. Quem está aí animado para o impacto de casais? Amém. Evangelismo. Glória a Deus. Né? Vamos nos reunir aí para fazer o evangelismo aí mês que vem, exatamente daqui 30 dias, né? Vai ser dia 27, hoje é dia 27, exatamente daqui 30 dias nós estamos aí no evangelismo em nome de Jesus, para ganhar alma para o Senhor, né? Vidas salvas, é isso, trabalhar na obra. Eu quero que você abra a tua Bíblia, nós já oramos, já louvamos. Quero que você abra a tua Bíblia no livro de Lucas. Lucas 7. Versículo 11. Fala assim para o irmão que está do seu lado: que está morto na sua vida hoje vai ser ressuscitado. Você crê? Amém. Eu creio. Amém? Eu creio em nome de Jesus. Vamos ler esse texto aqui de Lucas 7, versículo 11. Diz assim o título, né? É a ressurreição do filho da viúva de Naim. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: no dia subsequente, dirigia-se Jesus em uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximava-se da porta da cidade, eis que saía o enterro de um filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade ia com ela. E vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. E chegando-se, tocou no esquife, e parando os que conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto, passou a falar, e Jesus restituiu sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judeia e por toda a circunvizinhança. Amém? Amém? Podeis aceitar em nome de Jesus. Eu acho que a Bel pediu uma oportunidade, né, para ela contar um testemunho, foi isso? Ou não? Não lembro. Ela sumiu, ela está contando oferta, mas depois da palavra, então, ela tem, acho que é uma bênção para contar aí da campanha para nós. Amém? Você quer contar agora? Então conta agora. Salve os irmãos na paz do Senhor. Amém. Quem conhece a pastora já viu que a minha prima deu uma sumida. E de repente, na campanha, na terça-feira retrasada, ela foi internada. Ela não mexia nada. Nada. E a gente já estava, né, desesperada, já assim. Vai, Senhor, seja feita a tua vontade. Aí na campanha eu trouxe o nome dela. E a gente continuou orando, confiando em Deus. Para quem não falava se mexer, irmão, agora, graças a Deus, ela começou a se mexer, já começou a falar. Para a glória do Senhor, ainda está internada, né? Mas já é um avanço, né? Para a glória do Senhor. Né? O Senhor é maravilhoso. Quando a gente crê, nos confiamos, Ele faz milagre. Vamos mais rapidinho do impacto, quando a gente teve dos sonhos. Eu pedi muito um serviço para minha filha. E para a honra e glória do Senhor, o Senhor abriu a porta. É uma excelente porta para a glória do Senhor. Só crer, irmão, que o Senhor faz. Só a gente crer e confiar, amém? Assim, agradeço a oportunidade, as palmas do Senhor.
Senhor. Amém. Glória a Deus, ficamos felizes aí pela sua vitória em nome de Jesus. Né? É crendo, é fazendo a campanha, é crendo e acreditando que o Senhor, Ele intercede por nós, Ele nos dá aquilo que nós pedimos. Amém? Voltando aqui à palavra do Senhor, a ressurreição do filho da viúva de Naim. Todos nós já ouvimos essa palavra, essa ministração. É uma ministração bastante conhecida no nosso meio, no meio do povo evangélico. Mas a palavra do Senhor, ela renova todo dia. Se todo dia você ouvir essa palavra, alguém falar para você, você vai falar: ah, ontem eu não ouvi. Mas do jeito que aquela pessoa vai trazer, né, irmã Érica, é de maneira diferente, tem um outro significado, tem um outro sentido, porque a palavra do Senhor, ela se renova todo dia. Então todo dia ela tem uma renovação. Amém? E hoje nós vamos falar sobre esta viúva. Então nós lemos aqui, nós tivemos esse relato que essa mulher, ela ia enterrar o seu filho, né? A Bíblia, ela não fala o nome desta mulher, a Bíblia não fala o nome do filho, e a Bíblia também não diz a idade, mas provavelmente já era um moço, já era um rapaz aí de 20 e poucos anos, não era uma criança. E nós lemos aqui no primeiro que Jesus, ele foi para uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e uma numerosa multidão. Quando ele foi para essa cidade de Naim, ele tinha acabado de sair de Cafarnaum, da cidade de Cafarnaum. Ele saiu de Cafarnaum e foi até a cidade de Naim. E eu lendo as escrituras da palavra do Senhor, o Senhor, ele não faz nada por acaso. Tudo que o Senhor faz tem um sentido. Não é por sorte, ai, deu uma sorte, né? Ai, foi por acaso, Jesus, por acaso, olha que sorte daquela mulher. Por acaso Jesus ia entrando na cidade, quando aquela mulher ia levando o seu filho para ser sepultado, o seu único filho. Nossa, que sorte que essa mulher teve. Mas lendo as escrituras, não foi sorte, foi simplesmente, foi um plano de Jesus para ressuscitar aquele jovem e devolver a vida para aquele jovem, para sua mãe. Como assim? Jesus, ele tinha acabado de sair de Cafarnaum para ir para a cidade de Naim. De Cafarnaum para Naim, exatamente 50 quilômetros andando. Então eles tiveram que andar praticamente o dia. Eles tiveram que andar, Jesus e seus discípulos. Só que eles tiveram que não andar um passo devagar, mas andar um passo apressadamente, para poder chegar naquela cidade. E Jesus e os seus discípulos, eles andaram aproximadamente 50 quilômetros de Cafarnaum até Naim. Por quê? Porque Jesus é Jesus, e ele sabia que tinha uma pessoa naquela cidade de Naim, a qual o seu filho tinha falecido, e aquela mulher ia enterrar o seu filho, o seu único filho. Aquela mulher não tinha mais ninguém, porque ela já era viúva. E ela tinha só seu filho. E a esperança daquela mulher, quando aquele filho morreu, provavelmente acabou, porque não ia ter mais linhagem daquela mulher. Ela não ia ter netos, ela não ia ter ninguém, né, que ia prosseguir, né, a família. Ela não tinha ninguém, porque o marido morreu, aí ficou o filho, mas aí o filho veio a falecer. E o que eu quero dizer para você é que aquela mulher, ela ficou desesperada com
com aquela situação, porque ela já tinha perdido o marido, agora ela perdeu o filho. Como assim? Como que estava essa mulher? Será? Se a gente se colocar no lugar dela, nós como mãe, como é que nós íamos ficar com esse desespero no nosso coração? Porque naquela época, a mulher ela não trabalhava, ela era sustentada pelo seu marido. Ela era sustentada pelo seu marido. Então, quando o marido vinha a falecer, a responsabilidade ficava do filho mais velho sustentar a mãe. A lei era essa. A lei era essa. Mas só que o marido morreu, o filho morreu. Quem é que vai sustentar essa mulher? Quem? Quem é que sustenta? Então tudo isso, essa mulher ela colocou na cabeça dela, porque ela ficou desesperada. Como? Não tinha como ela não se desesperar. Não tinha como olhar para ela e falar, chegar no velório e falar, calma, vai dar tudo certo. Porque a pior coisa, uma coisa que a gente não pode chegar no velório, é para aquela pessoa que está chorando o seu morto, o seu ente querido, e a gente falar assim para ela, ó, chora não. Como assim? Como é que a pessoa está chorando, que ela perdeu alguém, e você olha para ela e fala, chora não, isso é até falta de ética. Não, você tem que chorar. Não, chora sim. Você precisa chorar. Porque se a gente falar, não chora, o que a gente vai resolver? Tá, eu não vou chorar? Tá, e aí? E Jesus, ele sabia disso. Porque não foi sorte daquela mulher. A hora que ela estava levando seu filho para sepultar, e Jesus chegando até lá. Aquela mulher ela estava completamente sem chão, pois ela era sozinha, já era viúva, e agora estava levando sua única alegria que ela tinha para ser o que? Sepultado. Sua esperança de tudo que tinha em sua vida tinha acabado, era o fim de tudo. Sua família tinha acabado. Às vezes nós chegamos em alguma situação da nossa vida que nós achamos que está tudo acabado. Acabou, não tem mais jeito, já era, não tem o que fazer, não tem a quem recorrer. Porque aquela mulher ela chegou nessa situação que não tinha ninguém que ela pudesse recorrer na situação que ela estava passando. Porque às vezes tem situação que as pessoas passam na vida que a pessoa ela fica desesperada, ela não sabe o que fazer, ela não sabe, ela entra em desespero. E se Jesus não entrar, se Jesus não chegar, não tem solução para o problema daquela pessoa. Moisés, quando ele tirou aquele povo do Egito, que teve as pragas lá, que o Senhor enviou lá para o Egito, o faraó não queria libertar o povo de Deus, não queria deixar que eles saíssem do Egito, e veio as pragas, não é isso? A última foi a praga, foi a morte do primogênito, onde o filho do rei, o filho do faraó morreu, e foi ali que ele caiu em si, que ele não podia lutar com o Senhor, o Deus sem rosto que eles falavam, um Deus que não tinha rosto, um Deus que não tinha nome. Então foi ali que ele falou, acabou tudo, deixa esse povo ir, esse povo só está trazendo desgraça aqui para o meu reino. Teve praga, teve fome, teve doença, teve peste, e agora por último morreu um monte de criança. Manda esse povo embora. E ele liberou aquele povo.
Ele liberou, mas passando alguns dias, que o povo já tinha saído, ele se revoltou com aquele povo, porque o filho dele tinha morrido. E ele caiu em si e falou: não, quer saber? Meu filho morreu, agora eu vou matar todo mundo. E a Bíblia diz que o povo estava caminhando. Só que eles chegaram em determinado momento que era o mar, não tinha por onde ir. Quando eles olharam, Faraó e seus exércitos estavam atrás do povo de Deus para massacrar, para matar. E Moisés olhou e ele se desesperou, porque ele falou: e aí, agora, o que eu faço? Esse bando de gente, mulher, crianças, velhos, aquele exército, com cavalaria, com flecha, com espada, com tudo. Eu tirei o povo sair do Egito para morrer aqui no deserto. Ele entrou numa situação também difícil. O Senhor falou: olha, estende, né? Aí ele estendeu, levantou a mão, o mar abriu, o povo passou. Mas ele também passou por um desespero. Ele também passou por aflição. E o Senhor chegou bem na hora. E com essa mulher aqui não foi diferente. Ela também passou com essa aflição. Mas Jesus, ele planejou tudo. Ele sabia, ele fez a caminhada que Jesus fez, 50 quilômetros. Ele não falou para os seus discípulos, mas o passo deles foram passos, não de demora, mas passos, entendeu? Rápido, contínuo, ou seja, sem parada, porque ele sabia que ele tinha que chegar na cidade de Naim antes que aquela mulher sepultasse seu filho, porque ele ia realizar um milagre. Então, nesta noite eu quero dizer para você que o Senhor, ele sabe, e na hora certa ele vai chegar para realizar o milagre. Na hora certa ele chega. Ele não atrasa nem um minuto, nem um segundo. Ele chega exatamente ali, na hora certa. Porque ele é Deus. Porque ele vê todas as coisas. Ele conhece o nosso deitar, o nosso caminhar, o nosso levantar. Ele conhece tudo. Não adianta a gente achar que o Senhor não está vendo nada. O Senhor, ele vê todas as coisas. Tudo que está passando na sua vida, na sua família, Deus está vendo. Glória a Deus. Ele está vendo. Ele está observando. E queira você, ele sabe de tudo. E na hora certa ele chega. Não adianta a gente ficar desesperado. Na hora certa ele chega. Ele sempre chega. Sempre ele chega. Jesus. Jesus. Jesus é esse rei ao qual nós servimos. É Jesus. Então vale a pena servir a Jesus. Vale a pena você entregar os seus projetos, os seus problemas, as suas dificuldades, as suas ansiedades. Entrega na mão do Senhor Jesus. O que tiver que falar para Jesus, fala, que ele vai entender. Essa semana, acho que foi segunda, terça, foi semana passada, eu não briguei com Jesus, eu discuti com Jesus, eu falei para Jesus algumas coisas que eu queria falar. Não ia adiantar falar para o meu esposo, não ia adiantar falar para ele não vai resolver. Você entende? Eu falei com Jesus, é assim, e aí o que a gente faz? O que o Senhor vai fazer? Porque não dá, eu não consigo. Eu não posso. Para mim não está dando. Eu preciso que o Senhor resolva essa situação. Porque a situação está complicada. O que o Senhor vai fazer? O Senhor vai resolver? O Senhor vai resolver.
quando, eu não sei, mas eu sei que o Senhor vai ter que resolver, Jesus, porque eu não tenho como resolver, ninguém tem como resolver, é o Senhor que tem que resolver, e eu creio que Ele está resolvendo, Ele vai resolver, porque é uma situação a qual eu não posso colocar minhas mãos, é Ele que vai colocar as mãos dele, é Ele que vai resolver as situações. E aquela mulher, ela não podia resolver a situação do filho dela, ela ia ficar desamparada, ela ia passar fome, porque naquele tempo, quando o marido morria e a mulher não tinha ninguém para prover ela, para ajudar ela, sabe o que acontecia? Ela ia catar as coisas na rua, ela ia catar lá no Ceasa. Entendeu? E muitas viravam até mendigo pegando as coisas na rua. Porque às vezes a família do marido tomava posse das coisas e deixava a viúva desamparada. Por isso que no Novo Testamento, né, fala que tem que cuidar das viúvas, não é assim? Para que elas não venham passar dificuldade, porque naquele tempo elas passavam dificuldade quando elas perdiam seus maridos e filhos, que não, quando elas perdiam marido, filho, às vezes que não tinham ninguém para suprir a necessidade delas, elas passavam fome, elas viravam mendiga, pegando as coisas na rua, pegando comida para poder sobreviver, para não morrer de fome. E que aquela mulher ia ser diferente, ia acontecer isso. Olha que situação difícil. Será que a minha situação e a sua situação chegou nesse ponto? Ou está nesse ponto? De uma situação difícil desse jeito? Porque às vezes nós já achamos, tudo bem, cada um tem a sua dificuldade. O problema que é grande para você não é para mim. O que é para mim, o que é grande para mim, não é para você. Cada um tem a sua necessidade. A gente entende isso. Talvez uma dor de cabeça para mim não é nada. Simplesmente é uma dor de cabeça. Eu tiro de letra. Mas talvez para outra pessoa não. Uma dor de cabeça, ela fica, né? Ela não suporta a dor de cabeça. Entende? Mas são situações difíceis. São situações muito difíceis. E Jesus, hoje, Ele também dá ordem para os nossos problemas. E se você ler a palavra de Deus, você vai ver. A Bíblia não fala, não sei, talvez, não sei também. Não vou falar aqui, afirmar, porque eu posso errar, posso falar, né, falar uma coisa aqui que não é, que é. Mas a Bíblia não fala que aquela mulher conhecia Jesus. Talvez ela tinha ouvido falar, não sei. Talvez não, também não sei. Mas a Bíblia também não diz que ela orou, que ela pediu para que o Senhor curasse o seu filho. A Bíblia também não fala. Diferente de quando Lázaro morreu, as suas irmãs pediram para que Jesus fosse até lá para curar o seu irmão. Não é assim? E Jesus não chegou em tempo, tanto é que ele morreu, mas Jesus foi lá e ressuscitou Lázaro depois de 4 dias. Mas essa mulher aqui, ela não orou, ela não pediu nada para Jesus, ela não pediu nada, mas a Bíblia diz que ele teve o quê? A compaixão daquela mulher. Ele se compadeceu com o sofrimento daquela mulher. Ele se compadeceu. E foi quando ele saiu daquela cidade, ele apressou os seus passos, porque ele não tinha cavalo, não tinha carro, não tinha Uber, não tinha ônibus.
teve que ir na sola, no monte de pedra. Porque Israel é assim, nós fomos para lá, a gente viu, é pedra, né? É só pedra. Se hoje é só pedra, você imagina, na época de Jesus, eles caminhando com aquela sandália, pisando em pedras. E Jesus apressou o passo, porque ele falou: eu preciso chegar lá, porque tem uma pessoa ali passando dificuldade. O filho de uma mulher lá morreu, ele pensando, Jesus pensando, e eu vou ter que chegar a tempo dessa mulher, antes dessa mulher sepultar esse garoto, esse menino. Eu vou ter que chegar lá. E ele fez a contagem certinha. Aí o discípulo: Jesus, vamos parar, né? Eu quero ir no banheiro. Não, bora lá, a gente não pode parar, não, vamos embora. Mas não, vamos embora, não pode perder tempo. E se você parar, vai lá, então faz o que tem que fazer, nós vamos andando. Ninguém vai ficar esperando você, não. Vai lá, Pedro, faz o que tem que fazer, vai lá, usa o banheiro, mas nós estamos indo. Aí você corre para alcançar nós. Porque eu preciso de tempo. Eu preciso chegar lá na hora. E Jesus, ele vai chegar na hora. E a Bíblia diz que quando aquela multidão estava levando aquele cortejo, aquele defunto, para ser sepultado, Jesus chegou. Por quê? O cemitério era fora da cidade. Olha, quem ia sair naquele cortejo? Jesus ia entrando. Jesus ia entrando. E aquele monte de aquelas carpinteiras que fala, né? Carpinteiras. Quem sabe o que é isso? Ninguém sabe? Não sabe? Essas mulheres, elas eram contratadas nos velórios para chorar pelo morto. Nem conhecia o morto. Entendeu? Nem conhecia o morto. Mas ela chegava lá e fazia um escândalo. Né? Então ela chorava, elas ganhavam para isso. Elas ganhavam para isso. Entendeu? Ah, morreu lá no Girassol, tem um velório lá. Aí chama lá. Eu vou. Aí chega lá, nem conhece o defunto. Olha para a cara do defunto, começa a chorar. Mas quem é esse daí? É irmão? Deve ser primo. E aquela mulherada chorando porque elas ganhavam. Os coveiros, eles estavam felizes porque eles ganhavam por sepultamento. Se não morresse ninguém, eles não ganhavam. Quando eles ficaram sabendo que ia chegar, né? Que ia chegar em um enterro, eles ficaram super felizes. Aí um olhou para o outro: por que você falou? Nós vamos enterrar fulano aí, morreu um garoto aí, a gente vai enterrar. Porque eles ganhavam. Vocês entendem? Então, para a alegria, né? Uns ficavam alegres porque ia ganhar uma grana, e outro ia ficar triste. Ou seja, a mãe daquele garoto. Então vocês veem como é que é o mundo. Para os coveiros ganhar, tinha que morrer alguém. Eles ficavam muito felizes quando morria alguém. As carpinteiras, eu falo as carpinteiras. Carpinteiras. Elas também se alegravam porque elas eram contratadas para chorar em velório. Mas quando Jesus chegou, ele quebrou as pernas, né? Porque o meu já era. Quando ele chegou, ele falou: quando ele chegou, ele falou: não, eu vou chegar lá e eu vou realizar um milagre naquele lugar. Gente, Jesus, ele sempre vai realizar milagre em nossa vida. Glória a Deus. Glória a Deus. No tempo que você serve ao Senhor, quantos milagres você já recebeu na sua vida? Porque às vezes a pessoa pensa que milagre é uma coisa assim, né? Nossa, não, mas
Senhor já fez na sua vida, nesses anos que você serve a Deus? O que Ele já proporcionou na sua vida? O que Ele fez na sua vida? Na sua vida, não é na vida da sua esposa, da sua mãe, do seu pai, do seu filho. Eu estou dizendo na sua vida, com você. Esquece seu pai, sua mãe, sua mulher, teu filho. Eu estou falando na sua vida. O que Jesus fez na sua vida? Na sua. O que Ele fez? Qual foi a realização de milagre que Ele fez na sua vida? A transformação que Ele fez na sua vida? Na sua vida. E por que às vezes nós, para servir ao Senhor Jesus, nós colocamos outras pessoas na nossa vida, sendo que a realização do milagre que o Senhor fez foi na minha vida, na minha. Então eu tenho que mostrar para o Senhor a minha vida, não é a vida do meu esposo, do meu filho, do meu marido, da minha mãe, do meu pai, do meu tio. Eu não fui por causa do meu marido, eu não fiz por causa do meu filho. Não, mas Ele já realizou coisa na sua vida. Então você tem que pensar, sabe, servir ao Senhor, fazer as coisas para o Senhor, porque Ele realizou foi na sua vida. E além da sua vida, Ele realizou na vida dos teus. Aleluia. E às vezes nós achamos muitas dificuldades do que está onde? Na casa de Deus, aonde você vai ser abençoado, sua família vai ser abençoada. Só que antes da sua família ser abençoada, você é abençoado primeiro. Glória a Deus. Vocês entendem? Por que você é abençoado primeiro? Para que você possa ter força para levar a sua família. Então, às vezes, o Senhor Ele realiza muitos milagres na nossa vida, e Ele vai continuar realizando muitas bênçãos, muitos milagres. E nós não conseguimos enxergar isso no individual. Que às vezes, como a gente está até bem, mas às vezes com o marido não está, com o filho não está, com a sogra não está, com o sogro não está, enfim. Aí a gente faz aquele balaio e coloca tudo dentro, aí fala assim: eu estou desanimado, eu não vou para a igreja porque meu marido é assim, porque meu filho é assim, porque minha mãe é assim, porque minha sogra é assim, e você é o quê? Entende? Então, nós temos que entender as realizações que o Senhor faz de milagre na nossa vida. Nós temos que entender isso. E a Bíblia diz que Jesus, Ele chegou bem na hora e falou para aquela mulher: não chora. Só que Ele falou: não chora, e foi lá e realizou um milagre. Porque para uma pessoa falar alguma coisa, ela tem que falar, mas ela tem o quê? Como é que eu posso dizer? Tem que mudar aquela situação a qual está passando. Amém? Amém. E Jesus, quando Jesus falou, não chora, Ele falou por quê? Porque Ele sabia que Ele tinha o poder, que o poder estava nas mãos dEle, o quê? Da ressurreição. Porque tudo está na mão dEle. A morte e a vida está nas mãos do Senhor Jesus. Então quando Ele falou para aquela mulher, não chora, porque Ele sabia que Ele podia realizar um milagre na vida daquela mulher. E ainda, voltando, que ela nem orou, ela não pediu para Jesus: Senhor, meu filho, não, ela não falou nada. O Senhor simplesmente, Ele se compadeceu daquela mulher. Para Ele se compadecer daquela mulher, a Bíblia não fala, mas será como que era aquela mulher para que o Senhor se compadecesse dela? Tem tudo isso. Para o Senhor se compadecer de você, para o Senhor se compadecer de mim, como que eu tenho que ser perante Jesus?
compadecer de você. Porque às vezes você não precisa orar, às vezes você não precisa fazer campanha, mas o Senhor se compadece de você e te dá aquilo que você está precisando. Entende? Não que você não vai orar, que você não vai pedir, estou dizendo isso. Mas às vezes você nem ora, você nem pede, o Senhor ele se compadece de você. E Ele te dá aquilo que você precisa. Glória a Deus. Porque Ele se compadeceu daquela mulher. Ah, mas o filho dela depois morreu. Lógico que ele morreu. Mas aí já é uma outra história. Mas na hora o Senhor, Ele proveu a necessidade dela. Aleluia. Na hora Ele proveu a necessidade dela. E é maravilhoso. E você pensando, o Senhor, Ele sair daquela cidade de Cafarnaum, Ele andar 50 quilômetros para a realização de um milagre de uma pessoa que não tinha nem pedido nada para Ele. Entende? Ele falou, não, eu vou lá porque tem uma pessoa que está precisando que a história dela mude. Ela precisa que a história dela seja escrita de novo. Ela precisa que a página da vida dela seja virada. Ela precisa ser cuidada. Ela não tem ninguém que vá cuidar dela. E o filho dela está morto, mas eu vou chegar lá e eu vou levantar esse menino ele vai cuidar da sua mãe. É isso que o Senhor faz. Realizações de sonhos. Qual que é o seu sonho? Que já estava quase sendo sepultado. Eu quero dizer para você nesta noite que o Senhor é um Deus de realizações e sonhos. Ele vai ressuscitar esse sonho seu. Esse sonho seu não vai ser enterrado. Não vai ser enterrado, porque nós temos um Deus de realizações. Um Deus que tudo vê, um Deus que tudo pode, um Deus que tudo faz em nossas vidas. Esse é o Deus que nós servimos, que eu sirvo, e nós não podemos medir esforços para servir a esse Senhor. O Senhor, Ele teve um propósito divino. Ele planejou a sua viagem de chegar exatamente na hora e no momento do cortejo. Jesus, Ele fez essa caminhada, irmãos, de mais ou menos de 50 quilômetros, de 10 a 12 horas andando sem parar. 50 quilômetros, de 10 a 12 horas, sem parar. Então eu quero dizer para você, que até mesmo Jesus, para Ele realizar milagres, Ele teve que fazer sacrifício. Você está entendendo? Ele podia sumir, né? Ele está aqui em Cafarnaum, bum, estou indo lá. Ele podia fazer isso. Ele tinha poder para isso. Mas Ele foi andando. Aleluia. De 10 a 12 horas andando para realizar um milagre de uma mãe que ia sepultar o seu filho. E se Jesus não tivesse feito isso, esta mulher, ela ia virar uma mendiga na rua, catando comida na rua para poder comer, para poder sobreviver. Aleluia. Mas não era isso que Jesus queria para a vida daquela mulher. E eu tenho certeza, porque nós lemos aqui, a partir daí, Jesus, ele ficou conhecido. E com certeza aquela mulher começou a servir ao Senhor. Porque a Bíblia não fala, mas nós podemos imaginar. Porque depois dessa realização de milagre, foi muito divulgado ali naquela cidade o que Jesus tinha feito. Todos queriam ver esse rapaz. Todos queriam, ficaram curiosos para ir à casa dessa mulher e ver se realmente aquilo tinha acontecido.
E muitos se converteram, com certeza. Muitos. Então eu quero dizer para você nesta noite, que você venha se animar na presença do Senhor. Que você venha se levantar na presença do Senhor. Que você venha, sabe, se colocar na posição. Porque o Senhor, Ele faz aquilo que nós pedimos para Ele. Se Ele vê que aquilo não vai prejudicar nem a mim nem a você, Ele vai nos dar. Ele vai realizar. Ele vai realizar. E Ele está aqui nesta noite para realizar os nossos sonhos. Tocar na sua vida e você ser restaurada. Tocar na sua vida e você ser renovada no nome dEle. Amém? Então eu quero que você fique com essa palavra no seu coração. Que o Senhor Jesus, Ele ressuscita os mortos, Ele ressuscita sonhos, Ele ressuscita tudo, Ele faz tudo, porque tudo está nas mãos do Senhor Jesus. Amém? Fique com esta palavra no seu coração. E não deixe que ninguém venha entulhar os seus sonhos. Ninguém venha jogar lixo nos seus sonhos, né? Naquele, sabe, no seu coração. Isso não vai dar certo. Isso não vai ser realizado. Você não vai conseguir fazer isso. Isso daí não vai dar. Isso daí vai demorar muito tempo. Não, vai dar tempo, vai dar certo. Tá tudo certo. Com Jesus no barco vai tudo bem. Sabe? Mesmo que o mar se levante, mas Jesus, Ele está dormindo, mas Ele está ali. Você não vai se afogar, porque nós